caros alunos e alunas do 12º ano de escolaridade. Sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Aprender a Estudar em Casa. Como sabem, sou Adérito Afonso, o vosso professor de matemática. Na nossa aula de hoje, vamos dar continuidade ao estudo da derivada. Hoje vamos ver funções de derivada e regras de derivação e algumas aplicações da derivada. Comecemos então com função derivada, a definição. Diz que a função derivada f de x é uma nova função na variável x, cujo domínio é o conjunto de todos os pontos em que f tem derivada finita e que a cada ponto do seu domínio faz corresponder a derivada da função nesse ponto f. E representa-se por f' de x ou df em ordem x para x0 ou df para x igual a x0. Portanto, formas de representar uma função derivada. Exemplo, determina a expressão analítica da função derivada da função f, definida analiticamente por f de x igual a x² menos 3x mais 1. Então, vamos usar a definição da derivada no ponto de abscissa x quando h tende para 0. Nós não vamos falar na abscissa de um ponto, vamos usar um ponto qualquer, então vamos considerar o ponto x na forma genérica. Então, usando a definição, fica f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende para 0. Um ponto qualquer, ou seja, em todos os seus pontos, desde que existe a derivada da função. Então, onde está a variável x, vamos subir por x mais h, no lugar de f de x mais h, então teremos x mais h ao quadrado menos 3 vezes x mais h mais 1, menos f de x da nossa função. Usando os casos notáveis e propriedade distributiva, então teremos essa expressão x ao quadrado mais 2hx mais h ao quadrado, né? Quadrado primeiro, do primeiro para o segundo mais quadrado do segundo, usando a propriedade distributiva, menos 3x menos 3h, mais 1, menos x² mais 3x menos 1. Os termos semelhantes, cortamos x² com menos x², menos 3x com 3x, mais 1 com menos 1, então obteremos a expressão 2hx mais h ao quadrado, menos 3h sobre h. Substituindo h por 0, fica 0 sobre 0, então vamos pôr h em evidência, cortamos h, fica 2x mais h menos 3, e substituindo h por 0, então teremos a função 2x menos 6. Ou seja, a derivada dessa função, f' de x, é 2x menos 3. Mais adiante, vamos falar de regras de derivação, vamos fazer a regra e vamos ver que vai dar a mesma função, tá certo? Isso usando a definição. Então, usamos algumas regras de derivação de algumas funções. Então, sejam f e g duas funções reais de variável real. Portanto, eu vou pôr rapidamente a nossa função aqui. Portanto, só para depois mostrar o que eu acabei de dizer. Portanto, f de x igual a x² menos 3x mais 1. Depois, vamos ver o que é que acontece com f de x usando a regra, né? Nós já temos visto que, pela definição, fica f' de x igual a 2x menos 3, certo? Então, continuando rapidamente, tanto algumas regras, tanto de algumas funções, nós não vamos ver todas, porque são várias, vamos ver alguns dentro do programa do 12º ano. Seja f e g, duas funções reais de variável real, sendo k uma constante real, n um número natural constante, e p também constante, representa conjuntos racionais, né? Então, segue-se as seguintes propriedades. A primeira, se f de x é uma constante, a derivada de uma constante é sempre 0, e a derivada de f de x, se f de x igual a x, a derivada de x igual a 1, né? E derivada de uma potência, de x juntar a p, portanto, uma variável, então fica p vezes x juntar a p menos 1. Já um exemplo rapidamente disto. Portanto, aqui derivada de qualquer número. Derivada de 2, de 3, de 1 é 0. Aqui derivada de x é 1. E um exemplo com a linha C. Consideramos a função f de x igual a x². Calculando a derivada de x igual a derivada de x². Que nosso p é 4. Então fica 4 vezes x juntar a 4 menos 1. Ou seja, dá 4x ao cubo. E derivada de uma soma de f mais g é soma das derivadas da função f e da função g. Derivada do produto é produto, aliás, é derivada da primeira função fator
vezes o segundo fator, mais o primeiro fator vezes a derivada do segundo fator. Repetindo, derivada de f vezes g é derivada de f vezes g, mais f vezes derivada de g. Ou seja, derivada do primeiro fator vezes o segundo fator, mais o primeiro fator vezes a derivada do segundo fator. E dessa propriedade surge, portanto, derivada de uma constante vezes a função é a constante vezes a derivada da primeira função. Tendo em conta, se derivarmos a primeira, que é o k dá zero, então 0 vezes qualquer número dá zero, então ficaremos só com segundo fator vezes a derivada do segundo fator. Isso é a consequência, o corolário da linha anterior. E derivada do quociente é, portanto, df sobre g, é derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes o derivado do numerador sobre o denominador ao quadrado. Então, vejamos esse exemplo rapidamente, então já podemos provar. Portanto, aqui temos derivada de uma soma, então vai ser derivada deste, menos derivada deste, mais derivada de 1, pela propriedade da soma, né? Derivada de f mais g, derivada de f mais derivada de g. Vamos derivar cada um. E derivada de x quadrado, portanto, vimos, portanto, na linha C, portanto, esse expoente 2 passa para aqui, portanto, 2, e x fica expoente menos 1, então fica x. E aqui a derivada da constante vezes a função, constante mantém-se a constante, 3, derivada de x, vimos pela segunda propriedade que dá 1, 1 vezes 3 dá menos 3. E derivada de menos 1 derivada de 1 dá 0. Então ficaremos com, aqui podemos porque vezes 1 mais 0. Então ficaremos com a expressão 2x mais 3. Aqui usando a definição anteriormente, agora usando a regra da derivação. Então continuemos. Derivada de uma função potência, portanto agora é função, não é variável, então fica p vezes a função elevada a p menos 1 vezes a derivada da função. Na variável x, a derivada de x é 1, por isso fica só p vezes a variável x elevada a p menos 1. Derivada de raiz, índice n, de f de x, portanto com expressões coeficientes e par, o radicante tem que ser positivo, né? É a derivada da função sobre n vezes a raiz de índice n da função elevada a expoente n menos 1. Derivada de a elevada a f, já envolvendo função logarítmica, tanto exponencial nesse caso, desculpem lá, portanto, derivada exponencial, a seguida vai haver logaritmo, portanto, derivada da função exponencial, fica a derivada da função que está no expoente, vezes a base elevada a f, ou seja, vezes a função como está, vezes ln de a. Se a base for e, como ln de e é 1, então ficaremos só com derivada de L elevada a f' é f' vezes L elevada a f. Ou seja, é a derivada da função que está no expoente base E vezes a função como está. Agora sim, o exemplo antes. Então, consideremos a função f de x igual a E elevada a 2x menos 3. Portanto, exemplo na base E e um exemplo na base A. Dois exemplos, certo? Então, a resolução, tanto a primeira, tanto na base E, vimos que fica a derivada da função que está no expoente vezes a função como ela está. Ou seja, E elevada a f. Derivando isto, derivada de x é 1, vezes a constante de 2 dá 2, derivada de menos 3 é 0, então fica só 2 vezes a função. Entendido? Então, rapidamente, agora, segundo exemplo, a nossa função, f' de x, x elevada a 1, 3 sobre x quadrado, derivada. Nesse caso, a nossa base é A, né? De acordo com a definição, é derivada da função que está no expoente, vezes a função, vezes ln da base. Nesse caso, nossa base é 5. Calculando essa derivada, tanto usando derivada de quociente, né? Tanto, isso aqui dá constante, dá 0, depois fica, vezes a função, fica 0, fica menos 3, vezes a derivada disso, dá 2x, então dá menos 6x sobre x à quarta, cortamos x com x, então fica x ao cubo, né? Portanto, é x quadrado ao quadrado, que é a quarta, tiramos 2x, ficaremos menos 6 sobre x ao cubo, vezes a função, vezes ln de 100. Agora, com logaritmo. Portanto, derivada do logaritmo na base A, qualquer, portanto, é f' sobre f vezes ln da base. Do mesmo modo, na base E, ln de E é 1, então teremos derivada da função sobre função, ou seja,
derivada do argumento sobre o argumento do logaritmo. Um exemplo, rapidamente, consideramos a função f de x igual a ln de x, onde o argumento é x. Então, usando a definição, nesse caso a base é e, certo? Então, a derivada de x sobre x, e já vimos pela regra que a derivada de x é 1. Estão a acompanhar? Então, vejamos agora, exemplo, utilizando a regra de derivação, calcule a função derivada das funções seguintes. Vamos ver duas funções, a função polinomial e uma função quociente. Isso aqui eu já fiz, portanto, x quadrado menos 3x mais 1, isso aqui eu fiz, então a regra, vamos comprovar de novo, né? Então, derivando isto, somas de derivadas, derivada de cada um dá 2x menos 3, igual a, então, a definição. E a outra derivada do quociente, vamos aplicar a regra do quociente, né? Então, a derivada disto, f, isto é função g. É derivada do numerador vezes o denominador mais o numerador vezes a derivada do denominador sobre o numerador ao quadrado. Isto, derivando isto, dá 2x menos 3, a nossa função é igual, vezes 2x mais 3, e aqui a derivada de 2x, 1 vezes 2 dá 2, 3 é, então fica só 2. Usando a propriedade distributiva, aqui o produto dá só para a diferença, vamos dar a diferença de quadrado, né? 4x quadrado menos 9, aqui a propriedade distributiva, somando os termos semelhantes, então teremos essa expressão, 2x quadrado mais 6x menos 1, sobre 2x mais 3 ao quadrado, usando a regra do quociente. Estão a acompanhar? Então, vamos dar rapidamente. Então, vejamos agora aplicações da derivada. Existe também derivada de função seno e função cosseno, mas isto vocês vão ver posteriormente com os vossos professores ou com pessoas que entendem a matéria. Com a primeira derivada, podemos estudar a monotonia de uma função e a existência de termos relativos, ou seja, máximos e mínimos relativos. Sentir variação, ou seja, turmonotonia, a função é crescente e decrescente de uma dada função. Seja f uma função de domínio D, subconjunto de R, e o intervalo de domínio, ou seja, subconjunto de D, então teremos o seguinte: se a derivada, ou seja, se f' é positiva em todos os pontos do intervalo, então teremos que ela é estritamente crescente nesse intervalo. E se a derivada for negativa, ela é estritamente decrescente nesse intervalo. E se a derivada é nula, a função é constante em todos os pontos desse intervalo. Os termos relativos, máximo e mínimo, de uma função. Vamos ver isso rapidamente e, no fim, vamos ver um exemplo para colmatar isso. Então, seja f uma função real e variável e há um ponto no seu domínio, então diremos que f de A, ou a imagem de A, é o máximo relativo da função f, se acontecer o seguinte: se a derivada for zero, ou seja, se f de A for zero, e a derivada é positiva à esquerda e negativa à direita em x igual a A. Caso isso, portanto, a função cresce e cresce, então f' de A é o máximo relativo. E se não existir f' de A, então, se as derivadas laterais findas do infinito tiverem sinal contrário, então f de A também é o máximo. Ou seja, não é necessário existir a derivada para concluir que um ponto é máximo ou mínimo relativo de uma função, desde que sinais forem contrários. E f de A, a imagem de A é mínimo, se existe zeros a derivada, ou seja, f' de A é zero, e a derivada for negativa e positiva, portanto, nesse caso, decresce e cresce, então teremos um mínimo relativo. Ou então, se as derivadas à esquerda e à direita tiverem sinais contrários. Com a segunda derivada, estuda-se o sentido de concavidade do gráfico da função e existência de pontos de inflexão, onde o gráfico muda de concavidade. Tanto o sentido de concavidade do gráfico de uma função, se f é uma função derivável no intervalo AB, então o gráfico tem concavidade voltada para cima, se f' é crescente, nesse intervalo, se a derivada é crescente, e voltar para baixo, se a derivada é decrescente, nesse intervalo. Se a segunda derivada da função existe, agora vamos ver a derivada, então o gráfico da função f será o quê? Tem concavidade voltada para cima, nesse dado intervalo, se f' é positivo, então onde a derivada é positiva, o gráfico vai ter concavidade voltada para cima. Segunda derivada, ou seja, a derivada da primeira derivada. Okay? Poderíamos ter a terceira derivada, derivada da segunda derivada, a quarta derivada, a derivada da terceira derivada, e assim por diante, derivada de ordem n. Portanto, tem concavidade voltada para baixo, nesse dado intervalo, se a segunda derivada for negativa nesse intervalo.
Se a função f de duas linhas, ou seja, se a segunda derivada anula-se para x igual a a, então diremos que esse ponto A, f de A, do gráfico, é um ponto de acumulação, de inflexão, aliás, um ponto de inflexão se há mudança de sinal. Ou seja, a esquerda é negativa e a direita é positiva, ou ao contrário, a esquerda é positiva e a direita é negativa. Então, nesse caso, esse ponto é um ponto de inflexão, ou seja, onde o gráfico muda de sentido de concavidade, de cima para baixo ou de baixo para cima, certo? Então, estudo completo de uma função. Então, para fazer o estudo completo de uma função, nós vamos ver, precisar de algumas coisas que nós já temos estudado anteriormente e vamos completar agora com o estudo da derivada. Então, primeiro, vamos determinar o domínio, vocês já sabem. Segundo, determinar as coordenadas, pontos de interseção do gráfico com o eixo dos coordenadas. É uma dica, não tem que ser necessariamente esses passos. Mas o essencial é isso. Poderão completar com cálculo das imagens ou outras coisas. Mas esses são os passos, portanto, fundamentais. Determinar as equações das assíntotas do gráfico, caso exista, né? Estudar a monotonia indicando os extremos relativos. Aqui também os pontos de interseção do gráfico pode existir ou não, né? São os zeros da função e imagem de zero, desde que zero pertence ao domínio da função, existe a imagem de zero. Caso contrário, não existe interseção com y. Estudar o sentido da concavidade. Portanto, primeira monotonia tem a ver com a primeira derivada. Nestes extremos também tem a ver com a primeira derivada que nós vimos. E o quinto, estudar o sentido de concavidade, tem a ver com a segunda derivada. E também pontos de fricção. A equação das assíntotas, nós já tínhamos visto, verticais e não verticais, ou seja, horizontal ou oblíquo. E, por fim, o esboço do gráfico, né? E verificar a concordância das informações, ou seja, tanto. Então, vejamos agora um exemplo. Estudaremos a função real, f de x igual a x vezes l entre x. Vamos fazer o estudo dessa função, englobando tudo que nós já vimos hoje e também vimos na aula passada, caso limite de funções, as assíntotas, etc, etc, para poder fechar, portanto, essa parte do estudo da função. O domínio, portanto, aqui é uma função produto de x vezes l elementar a x, que a variável x pode tomar qualquer valor real, então o domínio é R. Interseção com o gráfico do x e calcular zero da função, vamos pegar essa função f de x igual a zero, portanto, x vezes l elementar a x, igual a zero, uma exponencial nunca anula-se, mas se o produto x é zero, portanto, igual a zero. Ou seja, lei do anulamento do produto, x igual a zero, ou e de x é zero, como e de x não é zero, então x fica zero. Então, teorema zero com função, x igual a zero. Interseção com o gráfico de y. Aqui para x0 a imagem é zero, então interseta no mesmo ponto, mas é calcular a imagem de zero. Portanto, onde está x, substituímos por zero, portanto, dá zero. Nós já temos visto que zero a função é zero. Então, nesse caso, coincide o zero da função e a interseção com y. Mas, normalmente, pode não coincidir, certo? Desde que o zero da função seja valor diferente de zero, ou menos 2, ou 3, ou 5. Nesse caso, já não coincidem. Equação das assíntotas do gráfico. Nesse caso, a nossa função f é uma função de domínio R, então logo não existe assíntota vertical. Assíntotas não verticais, as assíntotas horizontais ou oblíquas. Então comecemos com calcular o limite da função quando x tende para mais infinito. Na nossa função x é de x quando x tende para mais infinito. Aqui x tende para mais infinito dá mais infinito. X dá mais infinito, base e é maior que 1 também dá mais infinito. Produto de 2 mais infinito é mais infinito. Então logo não existe assíntota horizontal. De acordo com a definição que vimos, existe assíntota horizontal quando x tende para mais infinito ou menos infinito, o resultado tem que dar uma constante. Y igual a essa constante é a nossa assíntota horizontal. Se vocês estão a recordar, é isso. Então agora vamos calcular m para ver se admite a assíntota horizontal em mais infinito. Nós já vimos que uma função só pode ter uma assíntota ou horizontal ou oblíqua em mais infinito. Pode também não ter nenhuma, não pode ter as duas. Pode ter uma ou nenhuma. Nesse caso, vamos calcular o m, de acordo com a forma que nós vimos, é o limite de fx sobre x quando x tende para mais infinito. Aqui cortando x, então fica de x mais infinito, então não é uma constante. Também não existe assíntota oblíqua. Agora vejamos o limite para menos infinito. Portanto, o limite de x sobre x quando x tende para menos infinito. Aqui vai dar menos infinito, aqui vai dar e de menos infinito. Inverte, fica 1 sobre e de mais infinito, base menor que 1 dá zero. Então teremos uma indeterminação zero vezes infinito. Então fiz logo o levantamento, fiz aqui, passei de x para o denominador, expoente fica menos x. E nós já vimos isto anteriormente, né? Limite de aqui como exponencial
tende para infinito mais rapidamente do que a função x, então diremos que isto aqui tende para zero. Então logo y igual a zero é uma cinta horizontal em menos infinito. Então a nossa função admite uma cinta horizontal em menos infinito. Então assim, vejamos agora intervalo muito nestes termos relativos. Então para isso teremos que calcular a derivada, isto aqui é a regra do produto, derivada do primeiro fator vezes o segundo fator, a primeira função vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. A derivada de x dá 1, então fica rx. A derivada de rx, a derivada do expoente que é 1, rx, a função rx, então fica x rx. Pondo rx em evidência, ficaremos com rx vezes 1 mais x. Calculamos zero da primeira derivada, ou zero dessa função. Um produto é zero se um dos fatores é zero, como esse fator não é zero, 1 mais x pode anular-se, nesse caso anula para x igual a menos 1. E quadro sinal, tanto nossa função exponencial, ela é sempre positiva, isso aqui é uma reta que anula em menos 1, tanto crescente, coeficiente seja 1, então a direita ela é positiva, a esquerda ela é negativa. Então a nossa derivada é negativa à esquerda e positiva à direita. Então já vimos onde a derivada é negativa, a função decresce, e onde a derivada é positiva, a função cresce. E nesse caso, como temos o valor zero, esse menos 1, é um candidato a extremos, também chamado de pontos críticos, né? Tanto menos 1 tem mais menos 1 sobre E, a função desce e sobe. Né? Então teremos que esse ponto aqui, imagem 1 sobre E, o gráfico, esse valor nós damos de mínimo relativo da nossa função. Então, a função é estritamente crescente desde menos infinito a menos 1, portanto, de acordo com a tabela que nós vimos, decresce, e cresce de menos 1 a mais infinito, e já tinha dito que menos 1 sobre E é mínimo da função. Então vejamos agora com cavidade pontos de inflexão, tem a ver com a segunda derivada. Então a segunda derivada é o quê? É a derivada da primeira derivada, ou seja, vamos derivar a função que nós temos encontrado anteriormente, que é 1 mais x vezes rx. Fazendo a regra do produto, obteremos rx vezes 2 mais x. Vão comprovar isso em casa, fazendo, não é, por passos, e vão encontrar esse resultado. Tá certo? Zero da segunda derivada, portanto, é a função igual a zero, tanto um produto é zero se pelo menos um dos fatores é zero, exponencial não é zero, mas isso aqui é fator pode ser zero, nesse caso é, portanto, para x igual a menos 2. Então, construindo a nossa tabela, né, do mesmo modo, portanto, temos uma reta crescente, negativa à esquerda, positiva à direita, onde a segunda derivada é negativa, já temos com cavidade para baixo, onde é positivo com cavidade para cima. Aqui esse ponto é um ponto de inflexão, porque há mudança de sinais contrários, né? Um negativo e um positivo. Então, esse ponto, o gráfico muda de concavidade. Para baixo, sobe para cima. Então, o ponto P de coordenadas menos 2 e menos 2 sobre a quadrada é um ponto de inflexão. Então, agora já estamos em condições de fazer o gráfico. Vou tentar fazer isso rapidamente no quadro, depois vamos ver conclusão na tela. Certo? Vou fazer isso rapidamente, sem usar a régua. Só um esboço, né? Um esboço do gráfico. Okay? Então, nós já temos visto que a função admite, né? Não, admite zero e interseção com zero aqui no ponto zero, né? Aqui outra cor, né? Aqui no ponto zero. Vimos que ela admite uma síntese horizontal em menos infinito, tanto pode ser embaixo ou para cima, né? E admite um mínimo relativo em menos 1, certo? Aqui é menos 1, cuja imagem é menos 1 sobre E, vamos ver aproximadamente aqui, certo? Então logo, o gráfico está embaixo, né? E em menos 2, o gráfico admite ponto de inflexão, menos 1 sobre E, mais ou menos aqui, menor do que 1 sobre E, né? Portanto, mais ou menos aqui, está certo? Ok? E limite para mais infinito, o gráfico aproxima de mais infinito. Então, o nosso gráfico vai ter uma concavidade para baixo, está a ver aqui? Concavidade para baixo. Depois, nesse ponto que eu chamei de ponto de inflexão,
vai mudar a concavidade para cima. Não é? Então teremos o nosso gráfico lindamente aqui apresentado na tela. Estão a ver? Portanto, faz praticamente a mesma coisa que nós fizemos, tá certo? Não se esqueçam de continuar a estudar. Portanto, façam exercício, pesquisam, procurem exercícios no livro, na internet ou nas fichas que os professores dão, estudem. Contem sempre com os vossos professores ou com o pessoal que entende da matéria. Então, terminamos assim a nossa aula, vamos fazer uma síntese rapidamente do que é que nós vimos hoje. Nessa aula de hoje, vimos derivada de uma função e a sua aplicação. Também vimos regras de derivação. Começamos por ver a definição da função em si, derivar uma função. Vimos 3 formas diferentes de representar. Não é? De seguida, vimos um exemplo que determinamos a função derivada de uma função polinomial. Não é? Depois vimos a regra de derivação e vimos um exemplo com regra e usar a definição encontramos a mesma função derivada. Não é? Depois vimos que com a primeira derivada vamos dar estudo de monotonia em termos relativos e com a segunda derivada se estuda o sentido de concavidade e pontos de flexão. São esses pontos que nos ajudam a construir o gráfico, claro, depois de ter o domínio, a interseção de zero com o y e também zeros da função, não é? E as assíntotas e algumas imagens se for necessário. Não é? E concluímos com um exemplo prático de uma função x vezes e elevado a x. Terminamos assim mais uma aula do programa Aprender e Estudar em Casa. Não se esqueçam da nossa luta com o Covid-19. Também não se esqueçam do estudo da matemática. Estudando, exercitando, que a gente se aprende.